Saudações a todos! Vamos trazer para nossa reflexão do livro Palavras de Vida Eterna por Emmanuel, psicografado pelo Chico, um tema muito importante que ele traz no capítulo 111, Perante os Inimigos. E ele começa, logo de início, colocando uma passagem de Mateus, que nos traz uma colocação de Jesus: reconcilia-te sem demora com o teu adversário. Importantíssimo ensinamento de Jesus, porque quando ele nos fala isso, reconcilia-te sem demora com o teu adversário, muitas vezes nós pensamos que é aquele alguém que nós encontramos de quando em quando, ou alguém que nos traz certas situações difíceis, mas que não fazem parte ali do nosso convívio, do nosso dia a dia. Mas aqui especificamente ele se refere sem demora com o teu adversário e Emmanuel não completou, porque o ensinamento de Jesus é exatamente este. Buscando na memória, no conhecimento, né? A sequência. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Então, nessas reticências que foram colocadas, está especialmente enquanto estás a caminho com ele. O que é reconciliar-te com o adversário enquanto estamos a caminho com ele? É a vida que nos coloca diante de situações para reajustes, para reacertos, diante das pessoas que são trazidas para o nosso convívio. Muitas vezes, desde o nascimento, no lar em que nascemos, nos lares que se formam a partir daquele primeiro tronco familiar, naqueles agregados, como se fala, que vão se achegando, são situações, né, que trazem ali justamente aquelas pessoas que precisam estar no nosso convívio, para um fortalecimento de laços afetivos, para um fortalecimento de laços afetivos que já existem, mas que no processo evolutivo devem sempre se apertar mais pelos laços de afeto e também de desafetos, que sempre comentamos, sabemos que a sabedoria divina tem como instrumento de aperfeiçoamento a composição dos nossos lares. Não só a composição dos nossos lares, como também aqueles que se achegam a nós de uma forma mais estreita, naqueles compromissos que nós temos no decorrer da nossa existência, que podem surgir em ambientes de trabalho, que podem surgir nos ambientes religiosos que buscamos, onde professamos a nossa fé, no templo, na igreja, na casa espírita, onde quer que seja, são reencontros. E percebe-se claramente isso, são reencontros para reajustes de sentimentos. E o que mais acontece nesses reencontros são sentimentos conflitantes. Ora, de um afeto que se faz mais forte, ora de uma aversão que surge, uma repulsa que surge, é aquele coração que ainda está em luta, tentando confiar naquele que foi colocado no seu espaço, no compartilhar de um trabalho, no compartilhar de uma família, e assim Deus, na sua infinita bondade, vai nos dando essas oportunidades desses reajustes. E é esse o tema que Emmanuel nos traz
perante os inimigos, né? O que fazermos quando percebemos que temos a necessidade de conquistar aquele coração que não confia em nós, que ora confia, ora se afasta, ora desconfia, que ora nos aconchega, ora se embrutece em relação a nós. Então, são sentimentos conflitantes que surgem no outro, muitas vezes por atitudes que nós tenhamos tomado. Da mesma forma, nós também podemos identificar determinados sentimentos que temos em relação ao outro, em relação àquele familiar, em relação àquele companheiro de trabalho, em relação àquele vizinho com o qual temos convívio mais estreito e assim por diante, né? Então vamos lá, observando o que Emmanuel nos traz. Diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Então, é o que temos que buscar, a serenidade. E não afastarmos, né? Porque muitas vezes nós desejamos ou nos afastamos daqueles que nos criam situações. E quantas vezes, até uma colocação de Emmanuel, mais ou menos assim, aquele problema, aquela situação que nos alcança, aquela pessoa que se achega ao nosso convívio, quantas vezes nós repelimos e afastamos, sendo que foi um trabalho da espiritualidade para que tivéssemos aquela oportunidade. E o que significa isso? Às vezes vem alguém, né, que se aproxima de nós de alguma forma e nós rejeitamos. Nós nos afastamos, não permitimos aquele convívio. Quando muitas vezes aquela chegada, né, aquela aproximação se deu pelo trabalho de benfeitores, para que houvesse a oportunidade daquela aproximação. Quantas vezes rejeitamos, porque ele fala de pessoas e coisas, quantas vezes rejeitamos também coisas que nos chegam, né? E que são vistas ali de uma forma tão repulsiva, né? E vamos fazer de tudo para que aquilo não continue, sendo que foi ali uma oportunidade que se fez para que aquilo nos trouxesse algum benefício, né? Então são entendimentos que temos que ir buscando e ele continua. Reconciliar-se alguém com o adversário nos preceitos do Cristo é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. E a gente percebe que hoje, mais do que nunca, não se aceita as opiniões alheias que divergem das nossas. Criamos inimigos de forma até gratuita, né? Que não são propriamente inimigos, mas nós criamos opositores, porque não pensam exatamente como nós. Então, aqui ele já coloca no segundo parágrafo, é reconhecer-lhe, acima de tudo, direito de opinião. Exigir a estima ou entendimento dos outros e preocuparmos-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós, será perder tempo valioso quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência. Então, exigir a estima, exigir o entendimento, exigir que todos nos entendam, que todos aplaudam aquilo que pensamos, ou aquilo que desejamos fazer, ou aquilo que fizemos, realmente é uma infantilidade nossa, né? E dar um valor também exagerado
ao que pensam de nós, também isso nasce do nosso orgulho, da nossa presunção de achar que todos nos querem bem, que todos apreciam a nossa forma de ser, a nossa forma de agir. Continuando, harmonizar-nos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam, será, pois, anotar-lhes as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. Então, vemos aqui que o processo de harmonização com aqueles com os quais trazemos dificuldades, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, harmonizarmos-nos com eles é justamente buscar de alguma forma perceber os valores desse alguém que nos acusa, que não nos entende, que está sempre nos criticando, muitas vezes de forma injusta, mas encontra ali em tudo que falamos, em tudo que fazemos, encontra brechas para a crítica, porque já traz esse fel no coração em relação a nós, né? Então, é preciso que descubramos pontos positivos nesta pessoa. Na medida em que nós formos percebendo pontos positivos, nós vamos mudando a nossa forma de vê-la, a nossa forma de senti-la, a nossa forma de encará-la, a nossa forma até de entender ali as razões, os porquês daquele comportamento. E isso já vai trabalhando para um processo de mudança, porque a nossa vibração em relação a ela muda. E vendo os pontos positivos, nós passamos a confiar mais, e a exaltar, e a perceber, e a aproveitar os pontos positivos. E tudo isso começa a mudar esse cenário. E ele alerta também sobre a importância de observarmos aquilo que nos apontam, muitas vezes de uma forma rude, outras vezes num processo de uma sinceridade que machuca, né? Mas observarmos, porque normalmente aqueles que nos querem bem não nos apontam os pontos, né? Aliás, pelo contrário, às vezes se colocam tanto do nosso lado, nos apoiam em tudo e nem fazem uma análise, nem todos com que nos querem bem conseguem fazer uma análise justa das situações. Agora, esses adversários, eles têm muita facilidade para perceber os nossos pontos a serem trabalhados, porque eles nos observam muito, né? E eles percebem com facilidade, porque nos conhecem, né? E por perceberem, eles apontam, eles criticam. Então, nós não podemos desconsiderar as críticas justas. Nós não podemos desconsiderar as críticas que muitas vezes são justas. Ou, de repente, algumas vezes são justas, mas estas críticas justas devem ser observadas por nós e percebermos: é justa? É injusta? O que podemos fazer? Ou melhor ainda, buscarmos todas as críticas, porque é muito difícil analisarmos o que é justo ou é injusto, porque nós temos um olhar muito compassivo em relação a nós mesmos. Então, observarmos todas as críticas, analisarmos: ele tem razão? Ele está certo nisso que ele está colocando? Foi isso realmente que eu fiz? Foi essa realmente minha intenção? Todos esses pontos devem ser analisados por nós.
aproveitarmos estas críticas para o nosso processo de crescimento e melhoria. Renunciemos assim à presunção de viver sem adversários, que em verdade funcionam sempre por fiscais e examinadores. É o que foi dito. Esses fiscais examinadores acabam, se soubermos aproveitar, e vamos acabar aproveitando, né? Porque de alguma forma eles nos cercam, né? E nós somos obrigados a prestar atenção em muitas coisas, porque eles funcionam por fiscais e examinadores de nossos atos, mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sob a paz em nós mesmos. Então, aproveitando o concurso desses examinadores, desses fiscais, mas continuarmos o nosso trabalho com perseverança, com confiança, aproveitando-lhes o concurso, quer dizer, aproveitando aquilo que eles nos oferecem com a serenidade no coração, com a paz em nós mesmos, que foi justamente o primeiro parágrafo de Emmanuel. Diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Então, estas questões que nos alcançam não devem nos desestruturar. Pelo contrário, elas estão aí para nos ajudar a crescer. Se Deus tivesse nos colocado apenas junto de pessoas que nos olham com olhos complacentes e que entendem e aplaudem tudo o que fazemos, não haveria crescimento. Não haveria crescimento. Então, por isso que nós temos que aproveitar o concurso desses outros. Podemos até falar esses outros tantos, porque se faz realmente em número significativo, né? Por N razões. Razões de inimigos de passado, razões que se criam no hoje, por sentimentos, muitas vezes até de inveja, sentimentos porque acham que foi nos dado uma situação mais favorável do que a ele, uma série de situações que surgem tanto no lar quanto nos ambientes que a vida nos traz e que surgem esses sentimentos de ciúme, de inveja, né? E esses sentimentos acionam a raiva, acionam essas coisas todas que temos dentro de nós e muitas vezes deixamos vir à tona e acabamos também nos tornando como fiscais e examinadores de outros, tantos que estão ao nosso redor. É interessante que nos coloquemos nas duas situações. Nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços. Ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre em momento algum. Entretanto, ele, que nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles. Não precisa nem se comentar mais nada, né? Com esse último parágrafo de Emmanuel. Então, que essas lições, esses ensinamentos sábios possam falar alto para nós, que tiremos proveitos desses aprendizados. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro Os Prazeres da Alma. Hoje vamos conversar sobre afetividade. Serão 3 partes. Lembrando que durante a leitura são citadas passagens do Evangelho e lidas as questões do Livro dos Espíritos que são pertinentes ao assunto. Vamos. Amar não significa esperar que alguém nos satisfaça todos os anseios e necessidades que cabe só a nós satisfazer. Das formas míticas, poderemos retirar a sabedoria dos séculos.
porquanto tais histórias promovem encontros com as figuras arquetípicas de nossa alma e com o caminho do desenvolvimento do amor. Da antiga Grécia, nasceu a ideia das metades eternas, que percorreu a vastidão dos tempos. A mitologia greco-romana nos transmite, por meio de autores da antiguidade, a seguinte história. Em uma diferente civilização, os seres possuíam 2 cabeças, 4 braços e pernas e 2 corpos distintos, masculino e feminino, mas com apenas uma alma. Viviam em pleno amor e harmonia, e justamente esse equilíbrio provocou a inveja e a ira de alguns deuses do Olimpo. Enfurecidos, enviaram àquela civilização uma tormenta repleta de trovões e relâmpagos que dividiram os corpos, separando a parte feminina da masculina e repartindo a alma ao meio. Diz a lenda que até hoje os seres lutam na busca de sua outra metade, a sua alma gêmea. Durante séculos, essa crença foi cultivada e grande parte da humanidade ainda procura ansiosamente encontrar sua alma afim. No entanto, com a nova revelação, vêm os espíritos superiores esclarecer-nos a respeito do conceito das metades eternas, ensinando-nos que essa expressão é inexata e que não existe união particular e fatal entre 2 almas. Explicam-nos os benfeitores que não há alianças predestinadas, e sim que, quanto mais iluminadas as almas, mais unidas serão pelos laços do amor real. Em vista disso, podemos entender perfeitamente o significado das palavras de Jesus Cristo. Haverá um só rebanho, um só pastor. Está em João 10,16. Um dia todos estaremos juntos, reunidos e plenificados, uns com os outros, em um só rebanho. O Espiritismo vai mais além, quando nos explica que a nossa mentalidade sobre as almas gêmeas é exclusivamente alicerçada sobre uma visão romântica de união afetiva. Na realidade, antes de sermos homens ou mulheres, somos espíritos imortais, vivendo temporariamente na Terra. Muitos possuem uma compreensão difusa e narcisista sobre o amor, o que faz com que interpretem sua afetividade somente abaixo da cintura, isto é, não conseguem desenvolver seus sentimentos, abandonando-os a um permanente estado embrionário. Aí vem a questão do Livro dos Espíritos, 298, livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita. As almas que se devem unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a qual um dia se reunirá fatalmente? Não. Não existe união particular e fatal entre 2 almas. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam, a perfeição que adquirem. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Estamos vivenciando inúmeras experiências terrenas com as mais diversas criaturas, conhecendo e, ao mesmo tempo, estreitando elos afetivos com outras tantas, através de várias encarnações. Então, por que alimentarmos a ideia da busca ilusória de uma pessoa predeterminada, com a qual fatalmente viveríamos felizes pela eternidade, juntamente com os outros tantos milhares de pares eternos que já se teriam encontrado anteriormente? Tudo isso mais se assemelha a um egotismo do amor, contrário à fraternidade cristã, que nos ensina que um dia todos se amarão de forma incondicional. Os aspectos do amor não podem ser vistos como se nosso eu seja o único referencial e que qualquer coisa que não se enquadre em nosso modo de ser seja rotulada de desamor ou de não ser nossa metade eterna. Enquanto estivermos pensando dessa maneira, não amaremos verdadeiramente. Estaremos, sim, criando uma idealização amorosa.
na ânsia de que os outros jamais ousem discordar de nosso ponto de vista. Em outras palavras, se alguém divergir da nossa opinião, teremos a certeza de que não é nossa alma gêmea e, por consequência, nunca poderá nos proporcionar o amor real, o que será um grande equívoco. Amar não significa esperar que alguém nos satisfaça todos os anseios e necessidades que cabe só a nós satisfazer. Acho que essa aí seria a frase que eu destacaria. Segunda parte. No futuro, a religião superior ou natural só será fundamentada na mais afetuosa fraternidade e processada individualmente pela criatura que superou o ser religioso e desenvolveu em si o ser religiosidade. A vida é um processo evolutivo e todos nós somos seres caminhantes nesse processo. Ainda nos falta longo trajeto a percorrer para atingirmos o desenvolvimento total de nossas potencialidades inatas. As mãos divinas nos criaram perfectíveis, isto é, fomos concebidos potencialmente perfeitos. Já estamos prontos, concluídos. A vida providencial apenas espera nosso despertar, ou seja, agora só nos resta sair do sono da inconsciência de nós mesmos. Na maioria das vezes, por ser tão vasto o campo do potencial humano, direcionamos nossa visão somente às informações, aos conceitos e às ideias pessoais e particulares. Não vemos claramente os processos interligados que fazem parte de uma mesma rede de relações invisíveis que ocorrem em nossos mundos interno e externo. É oportuno recordarmos trecho do discurso do chefe indígena norte-americano, Seattle. Tudo o que acontece com a terra acontece com os filhos da terra. O homem não tece a teia da vida, ele é apenas um fio. Tudo o que faz a teia, ele faz a si mesmo. Esse pequeno texto sintetiza os pilares do que podemos chamar de ecologia divina. Todo e qualquer ser vivo tem seu valor intrínseco, sendo os seres humanos somente um dos fios da imensa série de elos da vida. Essa foi a mais exata e essencial definição de fraternidade, como devemos nos relacionar no mundo. É preciso termos uma visão holística, do grego holos, todo, de tudo o que nos rodeia. O Criador está em tudo e em todos, mas ele não pode ser circunscrito a nada. Assim como a assinatura do artista está em sua obra, Deus igualmente está presente nas suas criações através de suas leis divinas ou naturais. Lembrando aqui a questão 621 do Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 1, a lei divina ou natural. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E a outra questão que cabe aqui, 776, capítulo 8, lei do progresso, estado natural. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Aqui tem uma orientação de Kardec. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e trazendo em si o germe de seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não foi destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana e o homem se melhora na medida em que melhor compreenda e melhor pratica essa lei. Continuando. A fraternidade é um entrelaçamento sagrado entre as criaturas. Ela possui a condição de afetividade fecunda e frutífera. É a única e verdadeira forma de união humana.
Uma tomada de consciência dessa natureza exige de cada um de nós uma mudança radical quanto ao modo de encarar as criações e criaturas. Essa maneira de ver e perceber a existência produz uma profunda conscientização de religiosidade sobre a realidade de quem somos e de como vivemos. Se nós, criaturas humanas, considerarmos que o universo é uma imensa malha interligada e agirmos de conformidade com esse princípio, não estaremos fazendo nada mais do que reforçar e vivenciar a essência da palavra religião, do latim religare, ligar novamente. Aliás, o Cristo veio ao mundo para religar os homens a Deus, e ele assim se referiu à autêntica religião do porvir. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Está em João 4:24. No futuro, a religião superior ou natural só será fundamentada na mais afetuosa fraternidade professada individualmente pela criatura que superou o ser religioso e desenvolveu em si o ser religiosidade. O amadurecimento e o crescimento do indivíduo se fazem por meio da sucessão das existências corporais. Ela estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, decorrem as causas da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual. Isso é a propósito da questão 204 do Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 4, Pluralidade das Existências. Item 7, parentesco, filiação. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? Não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. E, como resultado, cada vez mais aumenta a afetividade entre as criaturas, sedimentando nelas os laços da fraternidade. O que é fraternidade? É ter afeto por todos, considerando-os como irmãos. É o nome que se dá ao sentimento que une irmão a irmão, palavra oriunda do latim frater, tris, irmão pelo sangue ou por aliança. Fraternizar, na real acepção da palavra, não é apenas comungar das mesmas ideias, dos mesmos ideais ou convicções, mas, acima de tudo, respeitá-los. A convocação da nossa época é mais para atos de fraternidade do que para atos de beneficência. Se os primeiros existirem, com certeza, os segundos serão consequências naturais. No mundo ético, a busca é a do bem comum e da fraternidade. No mundo moralista não há afetividade de irmãos. A busca é por se enquadrar nas leis sociais, que possuem um manto fictício de direitos humanos, mas que quase sempre constituem regras ou normas partidárias, cruéis e desumanas. A humanidade atual é mais moralista do que ética. Hoje, muitos indivíduos estão presos à robotização dos costumes. São excessivamente ajustados aos hábitos impensados. Até realizam atos de caridade, colocam em prática os ensinos de Jesus, sem perceber, porém, qual é o verdadeiro significado do amor fraterno. São criaturas que utilizam constantemente a palavra fraternidade, nomeando as pessoas de queridos irmãos. Todavia, não possuem a convicção real que, quando um ser humano chama o outro de irmão, é porque já validou em si mesmo um senso de valor segundo o qual o bem coletivo e o progresso da humanidade estão acima da religião que professa. Os seres que desenvolveram uma afetividade fraternal aprenderam que a humanidade inteira faz parte de um todo interligado, regido por uma só lei,
natural ou divina. No entanto, nada os impede de cooperar fraternalmente com toda e qualquer pessoa do planeta, pois têm plena compreensão da maneira pela qual as raças e os povos vivem e entendem a religiosidade. Sabem que há inúmeros meios de ver a realidade, nós próprios, as outras pessoas, o universo, a vida e Deus. Por isso aceitam de forma pacífica as diferenças. Reconheceram que cada um de nós vê parte da verdade diante do universo e que todos nós temos uma visão de mundo proporcionalmente reduzida ao tamanho da nossa cegueira espiritual ou distorção da realidade. Na ética ou na fraternidade, a vida social do planeta se transforma numa melodia executada por muitos instrumentos afinados na mesma tonalidade. Todos vibram em conjunto, embora uma só música seja tocada. E dessa segunda parte, a minha frase é: reconheceram que cada um de nós vê parte da verdade diante do universo e que todos nós temos uma visão de mundo proporcionalmente reduzida ao tamanho da nossa cegueira espiritual ou distorção da realidade. Parte 3. Tudo o que existe tem sua origem no amor, essência fundamental de todas as coisas que vivem sobre a Terra. A busca do amor é o principal anseio de todo ser humano. A história da vida de cada criatura é um relato sobre seus antecedentes vivenciais, o conjunto de suas experiências pretéritas somadas à de sua existência atual. Quando o indivíduo conta sua história pessoal e única, estamos apenas ouvindo sua própria interpretação, filtrada por suas crenças, valores, argumentos, pressuposições, cultura, elementos de que ele se utiliza para nos apresentar seu modo de pensar e de ver o mundo. Podemos contar muitos fatos e ocorrências sobre nós, dando maior importância a alguns aspectos e ignorando outros, ou mesmo selecionando diferentes atos e comportamentos que tivemos nas mais diversas ocasiões. Somos seletivos por natureza, e tudo o que falamos, pensamos ou fazemos tem certa relatividade, quando comparado com outros momentos, situações ou fases evolutivas. Cada um de nós possui uma individualidade original e exclusiva. Utilizando-nos de uma singela metáfora, podemos dizer: toda vez que Deus cria um espírito, ele quebra o molde. A alma passa por um grande número de encarnações no curso dos séculos, sendo diversificadas suas experiências na área da afetividade. Como resultado disso, adquire um conjunto peculiar de conhecimentos pelas inúmeras situações e ocorrências que vivenciou. Não somos o que pensamos, somos o que sentimos. A busca do amor é o principal anseio de todo ser humano. Ele é legítimo e saudável. Nos incentiva ao despertar da inteligência e dos talentos inatos, a fim de criarmos, renovarmos e crescermos, quer no campo da religião, da filosofia, quer no campo da ciência, da arte e em outros tantos setores do conhecimento. Tudo que existe tem sua origem no amor, essência fundamental de todas as coisas que vivem sobre a Terra. O ponto de partida das ações humanas é a alma, nosso mais profundo centro amoroso, que transmite energeticamente a afetuosidade para nossos sentidos físicos periféricos, para o nível físico sensitivo. A aspiração do amor causa em inúmeros indivíduos uma sensação de inadequação ou medo. Por esse motivo, eles a reprimem de modo inconsciente ou voluntário. No entanto, apesar de tentarem recalcar ou apagar a emoção, eles nunca conseguirão silenciar por muito tempo o sentimento amoroso que flui da intimidade da própria alma. Nós vamos ficar por aqui. Boa semana a todos.